Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 21. Esse é o último capítulo, do Evangelho de João. Os irmãos em casa, vão me acompanhar, os irmãos aqui também assentados. João 21. Nós vamos ler o verso 7 e depois o 15, o 16 e o 17. Então, o versículo de número 7 do Evangelho de João, no capítulo 21. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. E agora, do 15 ao 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque é a Tua palavra que nós temos lido, Senhor, e nós sabemos que ela não volta vazia, porque quando ela sai, ela encontra os corações e quebranta os corações e faz a sua obra. E nós queremos, Pai, que nesta noite o Senhor possa ministrar sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, e que nós possamos compreender a Tua palavra e que ela, Deus, tenha um efeito gracioso nas nossas vidas e na vida daqueles que nos ouvir hoje ou outro dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus me libertou dos meus traumas, O termo trauma é utilizado para identificar uma experiência, ruim que você tenha passado. Mas no conceito psicológico, o trauma, se ele for profundo, afeta a vida da pessoa, devasta a vida da pessoa por toda ela, Então, é um problema muito sério. Um trauma emocional, ou psicológico, se instala devido a algumas sequelas, deixadas por situações vividas pela pessoa na sociedade, no relacionamento, no lar, às vezes até mesmo na igreja, na escola, Ela sofre esse trauma e carrega isso pela sua vida toda. E pode lhe ocasionar, sérios e graves problemas no convívio familiar, na igreja e também na sociedade. Quando o caso é grave, nós temos sempre a liberdade, os irmãos têm conhecimento, de poder encaminhar a pessoa e dizer: olha, você precisa de um acompanhamento especial, de um psicólogo. Mas na igreja nós tratamos desse assunto também, porque nós dizemos que Cristo nos liberta também desses traumas. Cristo Jesus cura também lá no interior da vida das pessoas esses traumas, que leva à depressão, que leva à angústia, à tristeza, que leva a viver uma vida separada, segregada, leva a pessoa a não querer ver ninguém, leva à depressão e muitas vezes pode levar até a morte. E nós não podemos achar estranho, que muitas vezes pessoas do nosso convívio sofram com isso. Porque isso é algo que pode ocorrer com qualquer ser humano. Isso não depende de escolaridade, isso não depende de posição social, não depende
né, da religião, da fé. Porque muitas vezes a pessoa é afetada por algum trauma. E se isso não for tratado, a leva para o desespero, né? Mas Jesus veio para nos tratar integralmente. Jesus quer nos tratar integralmente. Aqueles que conhecem o Evangelho, o primeiro passo é exatamente a entrega da vida para o Senhor, né? Para que depois ele seja tratado, né, no seu físico, né? Porque afinal de contas o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então Deus quer que você tenha também um físico saudável, né? Deus quer que você tenha saúde, porque senão não vai poder ter vida e vida em abundância. Mas Jesus quer tratar também do seu emocional, né? Jesus quer tratar também, né, do seu espiritual. Jesus quer tratar de você no todo, para que você tenha uma vida boa, uma vida saudável, uma vida agradável. E uma coisa que nós precisamos entender é que Deus, lá de João 3,16, que Ele deu o seu Filho para morrer por amor a nós, né, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero dizer que Deus tem um carinho todo especial pela sua vida. Você que está aqui, você que está em casa, ou você que está nos ouvindo, mas não faz parte ainda de uma igreja, não entregou sua vida para Jesus, quero dizer que você é muito especial para o Senhor. Porque Deus enviou o seu Filho para morrer por amor a você. Ele tem esse carinho especial, Ele te ama com um amor que você muitas vezes desconhece, porque você não se entregou e se deixou viver com Ele. Porque uma coisa nós conhecemos uma pessoa e a pessoa ser amável conosco, né, em alguns momentos, e outra coisa é você conviver com essa pessoa e descobrir que essa pessoa realmente ela é uma pessoa amável todo o tempo em que nós convivemos com ela. E Jesus é assim. Ele é amável durante todo o tempo. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele quer estar conosco, ainda que muitas vezes você vire as costas, Ele vem até você, né? Ainda que muitas vezes você seja rebelde, Ele procura estar com você, porque Ele te ama. E Ele não desiste de você. E você nunca está sozinho, porque Ele sempre está com você. Não importa a situação, não importa o local, Ele sempre está. Basta que você abra o seu coração, que você queira conversar com Ele, para que Ele possa falar com você e te tirar da situação que muitas vezes você se encontra e que talvez por tudo que você viveu, você vai dizer o seguinte: eu já ouvia meu avô falar que pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, né? Ou a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, né? Vivi assim e vou morrer assim. Não. O Senhor Jesus te ama e Ele quer que você tenha uma vida nova e viva em novidade de vida e supere todas aquelas coisas que te impedem de ter essa vida gostosa, abençoada, independente dos problemas, das lutas, das dificuldades, mas você sente paz no seu coração e você sente o cuidado de Deus na sua vida. Não fique preocupado, porque você não é diferente de mim, eu não sou diferente de você, e todos nós temos os altos e baixos da nossa vida. E passamos por esses altos e baixos. Eu quero conversar um pouquinho com os irmãos nesta noite, né? Nós lemos aqui João 21, falando exatamente a respeito de um discípulo chamado Pedro, né? E depois de tudo que tinha acontecido na vida dele, nós lemos o texto aqui que João reconhece que é Jesus. Ele não reconhece Jesus, mas João reconhece Jesus. E João fala para ele: Pedro, é Jesus. Mas Pedro não se aguenta. E ele, quando João diz é Jesus, ele fala assim: então eu vou ao encontro dele, né? Ele já sai, bota a roupa e já sai nadando e vai ao encontro de Jesus. E Jesus depois
ter uma conversa com ele, né? Você me ama, então apacenta o meu cordeiro, né? Eu quero conversar com você a respeito de Pedro e da restauração que Pedro teve na vida dele, de tudo aquilo que ele viveu, de todos os traumas pelo qual ele passou e que marcou muito a sua vida, e que ele tinha tudo para fazer o que Judas fez. Judas tirou a própria vida. Mas Pedro, ele se deixou tratar por Deus. Ele se deixou ser cuidado por Deus. Ele se deixou levar ao arrependimento. Ele deixou-se levar às lágrimas. Ele deixou-se levar à humildade. Dizer que, olha, realmente eu não sou aquilo que eu pensei que eu era. Eu sou um fraco. E eu tenho que ouvir Jesus perguntando para mim 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas? Eu tenho que reconhecer que lá no meu passado eu deixei de praticar esse amor muitas e muitas e muitas vezes, né? Vamos ver alguns momentos da vida de Pedro, né? Lá em Mateus, você não precisa abrir não, eu vou citar aqui e nós vamos conversando sobre. Lá em Mateus 16, né? Pedro diz assim, Jesus pergunta, né? Que estão dizendo que ele é, Pedro já pula na frente e diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Aí Jesus, não foi nenhum homem que te revelou isso aí, foi o Pai que te revelou. Alguém só pode falar isso por intermédio do Espírito Santo de Deus. Mas aí Jesus está conversando com ele, no momento ele é aquele que conhece Jesus, né? Que sabe quem é Jesus. Mas Jesus continua ali conversando com ele, e lá no versículo de número 23, Jesus fala que vai para a cruz e ele fala assim, não, o senhor não pode dizer isso, o senhor não pode ir para a cruz. Aí Jesus tem que chamar a atenção dele e dizer até assim, de uma forma meio ríspida, arreda-te, Satanás. Então Pedro, uma hora ele conhece Jesus, na outra hora ele já não compreende a caminhada com Cristo Jesus. Isso acontece muitas vezes conosco no nosso dia a dia. Não é diferente com você. Pedro viveu isso. Lá em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, ele vê Jesus, ele vê a glória de Deus. Só que ele enxerga a glória de Deus, mas não glorifica Jesus, porque ele diz para Jesus, ô Jesus, vamos fazer 3 tendas aqui. Uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Espera um pouquinho. Você está dizendo que a mesma tenda é oferecida para Jesus, para Moisés e para Elias? Não. Jesus é o Filho de Deus. Ele está acima de Moisés e de Elias. Como que você coloca os 3 no mesmo patamar? Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Em Mateus capítulo 26, ele defende Jesus com a sua espada. Ele corta a orelha do Malco, do soldado, e Jesus pega e coloca de novo e diz para ele, não faz isso, Pedro. Você não está entendendo nada mesmo, né? Quem com a espada fere, com a espada vai ser ferido. Depois, aqui em João, no capítulo 21, texto em que nós estamos lendo, depois de tudo ter acontecido, ele fala para os discípulos assim, seguinte, eu vou pescar. Eu vou pescar. Eu não quero mais saber daquele chamado que eu tive, eu estou indo pescar. E os discípulos vão junto com ele. Mas Jesus vai ao encontro deles. Depois de tudo isso, Jesus ainda vai ao encontro de Pedro. Portanto, você não se decepcione consigo mesmo. Não se desespere se em algum momento aconteceu alguma coisa estranha na sua vida e marcou muito e você pensou em desistir ou tem pensado em desistir. Não faça isso. Jesus continua te amando do mesmo jeito que ele amou na primeira vez. Jesus continua indo ao seu encontro como ele foi ali da primeira vez. Ele tinha tudo para ser uma pessoa traumatizada e querer abandonar Jesus, depois de tudo que ele fez.
Mas não, ele não se deixou marcar por estas coisas. Hã? Ele sabia que Jesus o amava. Mas dois probleminhas aí de Pedro, né? Ele tinha um excesso de autoconfiança, né? É aquilo que muitos de nós também temos. Às vezes nós achamos até que podemos alguma coisa, né? E Pedro demonstrou isso algumas vezes, né, para Jesus. Lá em Mateus 26, 35, ele diz: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo, Senhor, eu vou te negar. Ele diz isso para Jesus, ó. Confiança, né, Senhor Jesus? Pode deixar, eu sou o cara, né? Lá em 14:31 ele diz: mas ele insistia com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Jamais, Jesus, vai acontecer eu deixar o Senhor pelo caminho. Lá em Lucas 22, 23, Senhor, eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Pedro se achava forte. Se achava forte. Ele se achava uma rocha capaz de estar com Jesus o tempo todo. Mas Pedro era pó. Às vezes nós também pensamos assim. E precisamos lembrar exatamente disso: nós somos pó, que nós somos falhos. E que se em algum momento você desistiu, se em algum momento você fraquejou, se em algum momento você não pôde cumprir com a sua palavra, isso não te coloca distante de Deus. Isso não te coloca como o maior de todos os pecadores. E não te coloca numa condenação eterna. Nós somos frágeis, você é frágil, nós somos frágeis. E Deus nos conhece, Deus nos ama. E Ele vem ao nosso encontro. Uma outra situação também, ele se achava muito melhor do que os outros. Às vezes, até muitos de nós têm essa tendência de achar que somos melhores do que os outros, né? Pedro tinha essa ideia a respeito, lá em Marcos 14, 29. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Ele disse para Jesus: todos podem se escandalizar, Jesus, mas eu não vou fazer isso de forma nenhuma. Eu sou melhor, né, do que todos esses 11 que estão aí e essas demais pessoas que têm procurado o Senhor aqui também. Lá em Mateus 26, 33, ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca serás para mim. Eu com os outros pode ser, mas jamais vai acontecer isso comigo. Pedro estava dizendo para Jesus: os seus discípulos não são confiáveis, mas eu sou. Em mim o Senhor pode ficar, comigo o Senhor pode ficar sossegado. Comigo jamais a corda vai ruir. Comigo a espada jamais vai ser, né, colocada de lado. Eu estarei sempre ali do lado do Senhor. Senhor, eu aguento essa parada. Pode ficar sossegado que nós estamos juntos aí. Eu não vou decepcionar o Senhor de jeito nenhum. Os outros podem decepcionar, mas eu jamais. Pode contar comigo, Senhor, para o que der e vier. Quanto aos outros, os outros eu não sei. Os outros eu acho que eles são meio fracos mesmo, mas eu estou aqui. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E isso aconteceu com Pedro. Isso pode acontecer conosco também em alguns momentos da nossa vida. Mas também não é o fim. Porque nós somos seres humanos. Somos seres humanos. E passamos e vivemos essas coisas aí no nosso dia a dia. E não tem como não viver isso. E para concluir aqui,
Um detalhezinho, né? Pedro, né? Ele se achava, né? Bom, se achava melhor que os outros, né? E tinha um detalhe ainda, o cara era ruim de oração. Né? O cara era ruim de oração. Jesus levou ele lá no monte para orar e ao invés dele orar, ele dormiu. Ao invés dele orar com Jesus, naquele momento tão difícil que Jesus estava passando, né? Ele dormiu. E Jesus teve que se voltar e falar para ele: Pedro, puxa vida, mas você não pode orar 1 hora comigo? Você não pode orar 1 hora comigo? Então não fique também chateado e triste se você não tem conseguido orar 1 hora também. Fique tranquilo. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua hora. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O pastor pode estar sonhando a respeito da igreja, o conselho pode estar sonhando a respeito da igreja, mas as coisas só vão acontecer no tempo de Deus. Às vezes, né, podemos até estar esperando de algumas pessoas, né? E não vem daquelas pessoas que nós estamos esperando, vem de outras pessoas, porque é o Senhor que está no comando, é o Senhor que dirige a sua igreja. Então, não se decepcione com você mesmo. Não cobre muito de você. Trate bem você, porque Jesus te ama. Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe dos seus problemas, Ele sabe das suas limitações. E quando Ele escolheu um Pedro, Ele escolheu exatamente um Pedro para dizer: olha, eu conheço vocês e vou cuidar de vocês. E vou conduzir vocês até o final. Uns vão passar por mais dificuldades, outros por menos dificuldades, mas eu estou com vocês durante todo o tempo. Por isso você tem vivido momentos difíceis na sua vida, se tem sofrido com traumas pelos quais você passou e não consegue superar, eu quero dizer que Jesus veio exatamente para curar essa sua ferida, para restaurar esse seu trauma e para dizer que Ele sabe que nós temos essas fragilidades, mas Ele quer nos restaurar. Ele quer te restaurar, Ele quer te curar. Amados, Pedro, ele teve que provar dessas fraquezas dele e ter um encontro com Jesus, né? Então aí, depois de toda essa decepção, dele ter visto Jesus ser entregue e não poder fazer nada, depois dele ter saído assim, ficando de longe, olhando Jesus, acompanhando Jesus de longe, ele nega Jesus. Mas Jesus sabe também que ele tem essa fraqueza. E Jesus não desiste de Pedro. Jesus não desiste de você de forma nenhuma. Deixa Jesus cuidar da sua vida. Deixa o Senhor cuidar da sua vida. E esse tratamento aconteceu, amados irmãos, exatamente neste momento, quando ele estava olhando Jesus de longe. E teve uma hora que ele olhou para Jesus. E ele observou que Jesus estava olhando naquele momento só para ele. Jesus olhou distante, mas ele percebeu que Jesus estava olhando para ele. E Jesus estava dizendo: Pedro, eu te conheço. Eu sei que você é assim, eu sei que você ia passar por isso. Eu te amo. Não fique desse jeito. Aquele olhar tratou Pedro lá na sua intimidade. Esse olhar de Jesus nos trata, esse olhar de Jesus nos cura, esse olhar de Jesus nos liberta. Esse olhar de Jesus faz com que, amados irmãos, todos esses traumas caiam por terra. E nós nos sentimos livres, porque Jesus nos cura, Jesus nos restaura. E Pedro deixa
de seguir Jesus de longe. Deixa de seguir Jesus de longe. E agora, quando ele ouve falar que Jesus está ali, ele sai nadando ao encontro de Jesus. Ele sai correndo ao encontro de Jesus. Creia, o Senhor também vem ao seu encontro. Olha lá nas profundezas da sua alma, para curar os seus traumas, para curar as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas, e para te trazer de volta à vida. E a vida que Ele promete, essa vida abundante, essa vida debaixo dos seus cuidados, e você sendo cuidado por Deus, para cuidar bem de você, e para cuidar de tantos outros que estão precisando desses cuidados de Deus, que Deus vai fazer através da sua vida. Que Deus vai realizar através da sua vida, no seu dia a dia, na vida de muitos que estão precisando, principalmente nesse tempo de pandemia. Jesus está te convidando. Jesus está olhando para você. E Jesus está dizendo: olha, eu vim para te restaurar. Eu vim para te curar. Venha, faça com o Pedro. Não fique esperando muito tempo, não. Fique aguardando, não. E aí então, Pedro vem ao encontro de Jesus. E Jesus pergunta a ele: você me ama? Não importa o que você passou, não importa o que você sofreu, não importa as marcas que você tem na sua vida, de rebeldia, de soberba, não importa. Você me ama, Pedro? Pedro fala assim: Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro está dizendo: Jesus, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor, porque o Senhor conhece aqui o meu coração. Mas aí o que Jesus quer não é só que Pedro sinta o amor dele e que Pedro viva debaixo desse amor e que Pedro seja curado, mas Jesus quer que Pedro seja útil na vida de outras pessoas que precisam da salvação, que precisam do evangelho, que precisam de libertação, que precisam de cura. Porque só restaurar Pedro não era um ministério de Cristo Jesus. Era restaurar Pedro para Pedro alcançar muitos outros, para que Pedro pudesse testemunhar para muitos outros aquilo que Jesus fez na sua vida. E é por isso que ele diz: olha, então você apacenta os meus rebanhos, você apacenta as minhas ovelhas, porque tem muitas que estão por aí, amedrontadas, perdidas, querendo tirar a própria vida, sem vontade de viver, lá no fundo, né, de uma cama, lá no fundo de um quartinho escuro, às vezes ali do seu lado, no seu dia a dia, no seu trabalho, no desespero que está lá dentro do seu coração, que só ela sabe o que ela está passando, e ele está dizendo: olha, apacenta aí para mim, vai lá e cuida, porque você é o negócio agora. Jesus restaurou a vida de Pedro, Jesus quer restaurar a sua vida, para que outras vidas sejam restauradas. Jesus restaurou a mente de Pedro. Jesus restaurou a memória de Pedro. Jesus restaurou os sentimentos de Pedro. Jesus restaurou a vida de Pedro. E Jesus restaurou o ministério de Pedro. E Ele quer te restaurar. Ele quer que você seja livre. Livre de todos os seus traumas. Curado de todos os seus traumas. Porque Ele já colocou lá na cruz do Calvário todas essas coisas. Para que você viva em novidade de vida. Para que você viva uma vida nova. Uma vida que vale a pena ser vivida. E para que você seja colocado novamente no seu ministério de libertador, de levar o evangelho de Cristo Jesus para que outros sejam livres.
Amém? Feche teus olhos, vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. O Senhor quer e o Senhor tem o melhor para a sua vida. O Senhor está olhando para você e Ele sabe das suas limitações, dos seus defeitos, das suas dificuldades. Mas Ele te ama do jeito que você é, porque Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer tirar todos esses traumas da sua vida. Ele quer te restaurar para que você tenha uma vida plena, uma vida saudável, físico, sua saúde emocional. Ele quer que você tenha alegria. Ele quer que você sinta paz. Ele quer que você libere perdão e se sinta perdoado. Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Ele não quer que você fique como um Pedro do passado. Pedro do passado era o Pedro que não conseguia orar. Agora é o Pedro do presente, que põe uma igreja toda para orar porque ele crê no poder da oração. E ele é liberto da prisão. Agora é o Pedro que, no dia da sua morte, ele diz: eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu mestre. Porque ele foi transformado. O Senhor quer também abençoar a sua vida. O Senhor quer também renovar a sua vida. O Senhor quer também que você seja livre de todos os seus traumas para viver em Cristo Jesus. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor. Assim como o Senhor olhou para Pedro e o restaurou e o curou, assim, ó Deus, como o Senhor olhou para Pedro e o trouxe de volta para o Senhor, Pai. Olha, Senhor, meu Deus, para todos aqueles que nesta noite, Pai, precisam da sua visitação, Senhor. Para Deus se colocar, ó Deus, em liberdade na ação do Teu Santo Espírito, Pai. Vencendo todas as marcas, Senhor, meu Deus, todos os traumas do passado, Senhor. Para viver, ó Deus, uma vida nova a serviço do Teu reino, ó Deus. Para viver, ó Deus, uma vida nova, Senhor, para o louvor da Tua glória, Senhor. Para viver, ó Deus, uma vida nova e levar, ó Deus, essa vida nova a muitos que estão desesperados e sem vida. E querendo, Senhor, meu Deus, abandonar e querendo deixar tudo e não encontrando mais o caminho, resplandeça, ó Deus, a luz da Tua glória através dos Teus filhos, através dos Teus servos nessas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E que Jesus deixe, ó Pai amado, de ser tão somente alguém que tem um nome registrado ali na Bíblia e onde a Bíblia conta a história dele para ser esse Cristo vivo que nós cremos no nosso dia a dia e na vida de muitas pessoas, Pai. Nós te pedimos, visita, Senhor, e traz, ó Deus, a libertação, e traz, ó Deus, o livramento, e traz, ó Deus, a cura, Senhor, de todos os traumas, Senhor, para que vivamos em novidade de vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus por isso.